Muito bom dia, obrigada pela presença. Uma arena como circular é sempre complicado que a gente acaba dando as costas para os outros, mas é tão aconchegante, né? Muito obrigada pela presença. Meu nome é Ana Carla Fonseca, também conhecida por Cainha. Junto com o Alejandro ali ao fundo, sou co-curadora deste projeto, Diálogos Startupeiros, que faz a abertura deste espaço que vocês estão estreando, da Arena de Economia Criativa do Farol Santander, um projeto que nós idealizamos junto com eles, para a gente discutir o futuro. Então, o futuro das startups, o futuro da inovação, o futuro da cidade, é um espaço de reflexões, de debates, de apropriação, de tudo que a gente pode efetivamente pensar para frente, fazendo jus a este prédio, né? Este prédio tem uma série de curiosidades, talvez vocês já conheçam, depois muita gente certamente vai ao Mirante, mas ainda hoje é o terceiro mais alto arranha-céu de São Paulo. Quando começou a ser construído, era para ser o mais alto edifício das Américas inteiras. Depois, quando terminou de ser construído, era o mais alto da América Latina. Mas ele sempre teve essa proposta de olhar para frente, né? De empreendedorismo, de inovação, do que era a cidade, do que era a economia. A gente quer resgatar isso dentro da lógica do Farol Santander também. Então, é um prazer ter vocês aqui nesse nosso momento de abertura e para um tema tão fascinante como é a moda, lidando com sustentabilidade, com inovação, com tudo que é para frente, o que a gente quer mudar no mundo e que a gente saia daqui muito inspirado para já sair mordendo a mesa para fazer um monte de outras coisas bacanas acontecerem. A gente tem o luxo de ter 3 meninas aqui incríveis e a gente vai chamá-las por Safrinha. Então, a gente vai começar com a Juliana Pirani. A Juliana, enfim, tem um currículo extenso de cada uma delas, mas ela é sócia e cofundadora da iFit Fashion, que é uma empresa que, como vocês vão ver, cria soluções tecnológicas e sociais voltadas para o mundo da moda, com enfoque no mercado de roupa sob medida. Eu confesso a vocês, quando a gente estava buscando um nome, a gente tinha que escolher uma startup brasileira de moda. Tinha um monte de startups incríveis, mas a gente viu esse projeto e falou assim, tem que ser essa menina, tem que ser o máximo, olha só, todo mundo vai ficar fascinado, a gente ficou encantado, vocês vão ver por quê. E não por menos, inclusive, a iFit Fashion foi vencedora da Imagine Cup, que é um campeonato mundial da Microsoft em softwares. Então, a gente tem esse orgulho também, né, de ter uma campeã mundial aqui, mostrando para a gente essas nossas estripulias. E a gente vai seguir depois com a Enrica, que a gente trouxe da Itália, e a Graça, que eu já conto para vocês um pouquinho do que apronta. Como vocês talvez estejam vendo, aqui a gente vai filmar todos os encontros, vai filmar o debate também, porque a ideia é que vocês participem, tenham esse momento, né, de intimidade, de quase roda de bar para bater um papo com as meninas. Se alguém tiver algum problema em aparecer em filmes, se ficar constrangido, se preferir não ter sua imagem veiculada, como a ideia de a gente postar o vídeo na internet, por favor, avise, a gente arranja um cantinho ali onde vocês não apareçam. Tá bom? Senão vocês vão ser partícipes, que a gente acha a coisa mais gostosa sempre. Tá bom? Por favor, Juliana. Bom dia, gente. Eu não vou dar as costas para ninguém, mas eu vou dar as costas para vocês. O máximo para conseguir olhar para todo mundo e falar com todo mundo sem ficar tonta também, tá? Como a Cainha falou, meu nome é Juliana Pirani, eu sou uma das cofundadoras e idealizadoras da iFit Fashion. A iFit Fashion é uma startup que cria soluções tecnológicas voltadas para o mundo da moda. Eu vou contar um pouquinho da nossa história antes de contar exatamente o que a gente faz, que aí vai fazer mais sentido na nossa caminhada, tá? A minha formação, eu sou formada pela USP em Texto e Moda, eu fiz também um curso técnico em vestuário do Senai, e o meu mestrado também foi pela Universidade de São Paulo, também em Texto e Moda. Quando eu estava na universidade, ainda no bacharelado, na graduação, eu comecei a fazer alguns projetos de pesquisa junto com professores e com outros colegas, focados principalmente no mercado da moda. Eu gosto bastante, eu falo que eu gosto de criar coisas com a moda, desde a idealização a produto completo, pronto. Eu faço toda essa parte de trabalho. E aí, nesse momento, quando a gente estava lá fazendo pesquisas e conversando, a gente começou a perceber, principalmente eu que sou costureira, quando eu ganhei a minha primeira máquina de costura e quando eu comecei a costurar, as pessoas me pediam muito para eu fazer ajuste nas roupas. Faz uma barra de calça para mim, a cintura está larga, faz uma pence, essa manga está muito... essa peça não está no meu corpo, alguma coisa está errada aqui. E a gente começou a perceber que isso era muito recorrente. É muito normal as pessoas terem que ou ajustar as roupas ou não encontrar roupas que sirvam. E a gente
possível, tem que ter uma solução. Qual que é a solução para esse problema? E a solução, então, são roupas sob medida. São roupas feitas especialmente para cada uma das pessoas. Mas por que a gente não tem, então, o guarda-roupa cheio de roupas sob medida? Afinal de contas, 80% das mulheres têm roupas nos seus guarda-roupas que não servem. Então, a gente tem a roupa e a roupa não serve na gente. 65% das pessoas têm dificuldade em encontrar roupa que sirvam perfeitamente. A gente falou, um número gigantesco. É muita gente que não encontra roupa que sirva e que não compra roupa sob medida. Por quê? Porque esse é um processo que demanda tempo. Ele é um processo difícil de ser feito. Cada roupa, ela parte de um molde. Um molde, ele é uma representação bidimensional do tecido que a gente vai depois cortar e costurar. Então, no processo de tamanhos estándar, tamanhos padrões, você usa um molde para cortar centenas ou milhares de peças, P, G, 36, 38, 40, 42 e por aí vai. No processo de roupas sob medidas, a gente precisa de um molde para cada roupa, para cada pessoa. E isso, obviamente, ele demanda tempo e ele demanda dinheiro. Então, a gente falou, e se a gente automatizar esse processo? E se a modelagem for feita automaticamente? E aí a gente desenvolveu, então, um software que gera automaticamente moldes de roupa sob medida. Qual que é a ideia? A partir de um primeiro molde, a gente consegue redesenhar esse molde para qualquer corpo, para qualquer pessoa. Obviamente, como todas as ideias um pouco audaciosas, isso deu bastante trabalho. Então, a gente teve que fazer, primeiro, uma pesquisa para entender os corpos, os moldes e o que era feito em moda. A gente precisava entender como os moldes eram criados para poder, então, alterar esse trabalho, para poder apresentar esse trabalho de uma outra forma. Então, a gente fez uma pesquisa super extensa sobre modelagem, antropometria, sobre o que as pessoas vestem, como elas vestem, para transformar isso em linguagem matemática e, por fim, numa linguagem computacional. Esse foi um processo longo e extenso, porque a gente precisava que as coisas dessem muito certo. Para validar, todo o processo a gente precisa validar. E aí a gente falou, tá, legal, vamos começar a produzir, então. Então, a gente produziu saia, a gente produziu blusa, a gente produziu camisa, a gente produziu calça, e a gente chegou no momento ali que a gente falou, a gente precisa de outro tipo de validação. E, em 2014, a gente inscreveu o nosso projeto no Santander Universidades, que era um concurso do Santander, que apoia ideias de estudantes, principalmente de estudantes, professores, eles têm várias linhas de pesquisa, no passado até foi um pouquinho diferente, e nós somos ganhadores na categoria Indústria e Inovação. A gente recebeu um apoio de R$100 mil do Banco Santander para desenvolver o projeto. Isso foi um respiro absurdo, porque a gente conseguiu, com esse momento, pegar um pouco mais de força e continuar nas pesquisas. E realmente entender como que aquele software a gente podia levar ele para o mercado, como que a gente ia fazer isso. E um dos momentos de validação mais legais que a gente conseguiu ter, junto até com esse apoio financeiro do Santander, foi a gente fez um concurso com o vestido da Princesa Isabel. Foi um vestido que ela usou, a gente tem registros, esse vestido fica no Museu da Bahia, aqui no Brasil, e esse vestido é super complexo, ele é um vestido que tem um corpete, uma saia, um manto, uma ideia, só o corpete, são 10 partes completamente diferentes, as partes são super complexas, ele é super ajustado, e a gente falou, a gente precisa pôr o nosso software num estresse absurdo, a gente precisa realmente fazer um teste de estresse, a gente precisa entender quais são as limitações desse produto. Obrigada. E o legal desse teste, principalmente, foi o seguinte, a gente lançou um concurso, então, faça o seu vestido da princesa. A única exigência do concurso era, utilizem o nosso software e o nosso molde, ponto, e façam o que vocês queiram fazer. No final, a gente teve um vestido de uma criança de 8 anos, que foi a princesinha Isabel, feito em cores brasileiras, então verde, amarelo, coisas assim para puxar para o Brasil. A gente teve uma princesa Isabel steampunk, totalmente estilizada, customizada, com um vestido com amarrações, com lacing, com couro. A gente teve um vestido de super rendado, bordado. A gente teve todos os tipos e cada um feito de um tamanho diferente. E aí a gente foi falar, então, com os participantes do concurso, perguntar para eles quais foram as dificuldades, o que foi difícil, o que aconteceu nesse processo. A gente precisa entender, a gente precisa ouvir vocês. E aí um dos alfaiates falou para a gente, nossa, bordar essa pedraria, eu bordei pedra a pedra, foi muito trabalhoso. Tá, mas eu quero saber antes, eu preciso saber da dificuldade com o meu software.
Não entendi, não teve dificuldade. Então, foi um momento de surpresa que a gente falou, nossa, isso é muito simples. A gente teve pessoas que não costuram, que não fazem modelagem, que usaram o software. Elas simplesmente entraram no site, colocaram as medidas do corpo e imprimiram o molde. Aí, realmente cortar e costurar a peça. A gente chegou a ter economia de tempo de trabalho nessa peça de 12 a 15 horas. Então, um processo que demoraria 12, 15 horas a mais com o nosso software diminuiu. E aí, quando a gente já tinha todas essas validações de o nosso software funciona, a nossa modelagem é bacana, dá certo, deu tudo certo, a gente falou assim, e o mercado? Como que o mercado enxerga isso? Como que as pessoas enxergam essa ideia? Porque uma coisa é você ter uma ideia muito legal e que funciona dentro do laboratório, que funciona dentro da universidade e que funciona com alguns produtores, mas e o resto do mundo? E aí a gente decidiu se inscrever na Imagine Cup, que a Cainha comentou, que é uma Copa do Mundo de computação. A Microsoft promove essa Copa do Mundo em alguns países e depois tem a final mundial. A gente se inscreveu na edição Brasil e nós fomos campeões da categoria Inovação aqui no Brasil e fomos também selecionados para representar o Brasil fora, lá na final mundial. Foram mais ou menos 300 mil pessoas no total competindo, pessoas de computação competindo, e a gente chegou lá. Primeiro brasileiro, dos Estados Unidos, todo mundo aqui é brasileiro, tirando a Henrica. A gente é muito expansivo. Então, a gente chegou lá, um monte de brasileiro com vestidos de princesa, com roupa, mulheres na computação, que já não é tão comum, e com um projeto que tinha um encaixe com a tecnologia, mas também com o mundo. E quando a gente decidiu, então, levar esse projeto para o mercado e falar dele para pessoas reais, a gente caiu num outro impasse, que é como a gente vai vender isso? Para quem a gente vai vender isso? Quem são as pessoas que vão consumir o nosso produto? E aí a gente encontrou duas maneiras muito interessantes de monetizar isso, de realmente fazer dinheiro com o projeto. A primeira delas, acho que todo mundo conhece, é você comprar um software como serviço. Então, eu sou um produtor, eu já tenho uma cadeia, eu já faço, eu vou consumir isso e eu vou oferecer roupa sob medida. Isso é uma coisa muito legal, a gente oferece que as empresas que já produzam roupas, elas possam produzir agora, então, roupa sob medida num processo otimizado, mais rápido, que gaste muito menos. E a segunda maneira que a gente enxergou foi, poxa, tem um monte de gente que trabalha no mundo da moda e que é invisível, que a gente não sabe que está trabalhando, que são as costureiras. Todas as roupas que vocês estão vestindo aqui hoje, elas passaram pela mão de uma costureira. Mesmo que a gente já tenha muitos processos otimizados, alguma costureira mexeu nessa roupa. E a gente falou, por que não, então, pegar essas pessoas e empoderar elas ainda mais? E dar um espaço para elas dentro da moda muito mais visível e muito mais importante. E foi daí que a gente decidiu, então, que a gente teria um espaço para as costureiras utilizarem o nosso software diretamente, serem remuneradas diretamente pelos consumidores. Então, a gente oferece um serviço para o pequeno produtor oferecer, então, o seu produto final para o consumidor. Num esquema de marketplace, você entra lá, escolhe o seu produto, a costureira recebe o molde pronto, ela imprime em casa, a gente tem a versão do molde para imprimir em plotter, em grandes tamanhos, mas também a versão que ela pode imprimir em impressora comum, ela imprime, corta, costura e manda para o cliente final. Então, dessa forma, a gente tem uma maneira de gerar renda e gerar lucro para toda a cadeia de uma forma muito mais forte, de uma coisa muito mais poderoso. E você dá a cara para as pessoas que produzem a roupa. A gente conhece, então a gente começa a ver as pessoas que estão fazendo aquilo. E a gente levou esse modelo para os Estados Unidos. A gente decidiu que a gente ia apresentar esse produto completo. Não só o software, porque o software ele é só uma ferramenta, mas também como a gente quer que essa ferramenta seja aplicada lá. Então, lá, nós ganhamos a categoria Inovação Mundial, e aí a gente ganhou um apoio de $50 mil da Microsoft, e também nós fomos escolhidos como campeões mundiais da competição em 2015. Então, dentre projetos de games, projetos de inovação, projetos de sustentabilidade, o nosso projeto foi escolhido como o melhor daquele ano. E isso foi uma coisa muito impactante na nossa história, não só obviamente, pelos prêmios e pela mentoria e tudo mais, mas porque, quando a gente voltou para o Brasil, a gente sentiu que a gente já podia estar em outro patamar, a gente podia usar esse impulso para chegar num outro momento. Eu até brinquei, a gente saiu no Jornal da Globo, muita gente viu, me mandou foto, eu até brinquei que eu ia ser a próxima Globeleza, não deu certo, mas eu sigo tentando.
E esse momento foi muito bacana na nossa história, porque foi ali, naquele momento, que a gente teve mais uma validação, e aí uma validação de mercado, e uma validação de mercado internacional, muito mais do que só um nicho dentro de São Paulo, que a gente percebeu que a coisa estava ficando séria. E foi ali que a gente decidiu, então, virar uma empresa. E aí, nessa hora, algumas coisas complicam. Eu não vou falar disso ainda, porque a gente vai conversar disso um pouquinho depois no debate. Mas foi nesse momento que a gente precisou de um outro empurrão, de um outro tipo de apoio. E aí a gente foi para dentro de uma pré-incubadora, uma parceria que a gente foi convidado também pela Microsoft, junto com outras empresas, chama Instituto Innovaction. E lá dentro desse instituto, a gente teve 4 meses para aprender a ser empreendedor. Eu sou formada em moda. Eu tive disciplinas de gestão, eu tive disciplinas de marketing, mas eu não tive uma disciplina de contabilidade aplicada a uma startup de moda. Eu não fazia ideia do qual seria o meu CFOP. Eu não fazia ideia de qual era o tipo de alíquota que incidir sobre o meu serviço. Eu realmente não fazia ideia. E eu tive que aprender isso. Afinal de contas, como que eu posso precificar se eu não sei quanto me custa? Como que eu posso oferecer o serviço para alguém se eu não faço ideia do que... E aí eu tive, então, esse tipo de mentoria. Eu tive o contador, coitado, enlouquecia com as minhas perguntas básicas. Na hora que a gente sentou e falou assim, a gente precisa decidir qual vai ser a nossa estrutura societária. A gente precisa falar agora o que vai acontecer com a empresa se algum de nós morrer. A gente precisa pensar se os nossos maridos vão ter participação na empresa se a gente morrer. E os filhos, coisas desse tipo. E são coisas muito reais e que a gente empurra, porque são difíceis. A gente empurra, a gente realmente... Aquele foi um momento, assim, só o documento de sócios, ele passou pela mão de todo mundo centenas de vezes. Para mudar vírgula, para mudar mais e o meu filho, mais e a minha esposa, mais e a minha mãe, mais e o meu pai, quem vai participar, quem não vai participar. Porque são coisas muito delicadas e são coisas que você está falando com pessoas que você quer muito bem. Afinal de contas, seus sócios estão ali, não necessariamente são seus melhores amigos, mas são pessoas que você quer bem, porque você quer que a empresa dê certo e que você que tem algum tipo de sucesso daquilo ali. Então, a gente passou por esse momento de aprender contabilidade, aprender processos jurídicos, aprender processos administrativos, aprender questões sobre propriedade intelectual, como eu vou proteger o meu projeto, o que eu vou fazer com isso. E aí, nesse momento, então, que a gente teve a empresa constituída, a gente decidiu conversar com a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e eles têm um programa que chama PIP, que é o Programa Inovativo para Pequenas Empresas. E eles apoiam pequenas empresas que estejam situadas dentro do Estado de São Paulo. Você precisa escrever um projeto, tem todo um trâmite da FAPESP, e a gente abordou a FAPESP e a gente conseguiu um apoio, então, de mais R$200 mil para a FAPESP para aprofundar as pesquisas com o nosso software. A gente terminou agora esse projeto FAPESP em dezembro do ano passado, e foi um momento que a gente conseguiu, então, desenvolver novas funcionalidades para o nosso software. Então, agora, a gente não só oferece o molde, mas a gente já oferece o molde num encaixe, que é o molde disposto de forma a você economizar o máximo possível a matéria-prima que você vai produzir. A gente já fez pesquisas agora para tomada de medidas do corpo usando realidade aumentada. Então, usando o seu celular, você vai conseguir tirar as medidas do seu corpo. A gente está otimizando todos os processos para que o mercado também veja que a gente sempre tem inovação para oferecer, que o software ele é só um meio, mas a gente tem muito mais coisa acontecendo sempre. A gente está programando agora um lançamento oficial para o público bem mais dividido. A gente está sempre em versões com clientes e com clientes menores, e com coisas menores, mas a gente está programando agora, para esse primeiro semestre, um super lançamento para todo mundo. Convido vocês a entrarem no site, fazerem o cadastro de vocês para conhecer o nosso trabalho. E o que a gente quer mesmo, na verdade, é que as pessoas se sintam abraçadas pela moda em todos os sentidos. Então, que as pessoas encontrem roupas que sirvam perfeitamente, que as pessoas saibam quem produziu aquelas roupas e que as pessoas que produzam, elas também façam parte desse ciclo de uma forma muito forte. Eu brinco sempre, a gente fala, a gente acredita que você tem que encontrar roupas que abracem você, que sejam feitas para servir perfeitamente em vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Vocês entenderam por que a gente ficou apaixonado, né? Não tem como não, não tem como não. Enfim, eu queria, então, somar esse entusiasmo todo, essas entregas, e o mundo é possível, né? Que a Juliana tanto traz, e transformando algo que é profundamente criativo em pronto, agora eu passo das costas. Em algo que é negócio na veia, inovação, empreendedorismo, é tudo isso que a gente vibra quando ouve falar.
E essa proposta é profundamente bem-vinda e a tônica justo do projeto para a gente mostrar que aquilo que é mais gostoso, que faz o sangue da gente ferver e sair cedo da cama, é o que também pode gerar muitos recursos e satisfação também financeira, né? Que as coisas não são inconciliáveis. Então, nessa atuada, queria chamar a Henrica Arena. A Henrica, eu tive o prazer de conhecer quando fui jurada de um concurso mundial chamado Creative Business Cup, em 2013, na Dinamarca. Fiquei encantadíssima pelo projeto. Falei, menina, preciso ir para o Brasil. Laranja, a gente também tem laranja, maior produtor de laranja, maior exportador de laranja, vem para o Brasil. E a gente finalmente conseguiu trazer pela primeira vez no Brasil. A Henrica nos dá o prazer de sua visita. Ela é cofundadora de uma empresa chamada Orange Fiber. A Henrica é nascida na Catânia, na Sicília, mora em Milão hoje, é formada em Cooperação Internacional e Comunicação e tem uma paixão por empreendedorismo social, como inclusive vocês vão ver na fala dela, como força de crescimento, desenvolvimento, trabalhou na Biblioteca de Alexandrina, trabalhou para o PNUD, tem aí uma trajetória super interessante e traz esse carinho pela terra dela, que se concretizou num negócio que é um negócio de impacto mundial e com muito apelo para um país como o nosso também. Henrica, por favor. Grazie. So, in the meanwhile, thank you for having me. It's really a pleasure, and I'm super curious to know after my presentation what you think about the project and if you can imagine a way of work together. So we'll start with this video, which was... Non volevamo diventare eroi, ma semplicemente provare a guardare le cose da una prospettiva nuova. Crescendo in Sicilia siamo state abituate a vedere le arance intorno a noi, fanno parte del paesaggio. Adriana ed io ne siamo state circondate sin da bambine. Per noi sono molto più che semplici frutti, sono opportunità se guardati con occhi creativi. Solo in Italia ogni anno vengono prodotte più di 700.000 tonnellate di sottoprodotto di agrumi. Adriana, con una formazione in design, ha osato porsi la folle domanda: e se si potessero trasformare le bucce di agrumi in abiti? Mi ha coinvolta ed insieme abbiamo iniziato a cercare una risposta. Per verificare la fattibilità della nostra idea abbiamo coinvolto il Politecnico di Milano. Giorni, settimane e mesi di duro lavoro in laboratorio. Decine di test per cercare di sviluppare un processo efficace. Oggi abbiamo un meraviglioso tessuto nelle nostre mani. È sostenibile, biodegradabile e rappresenta un grande passo avanti verso un'industria della moda più rispettosa dell'ambiente. Una mente aperta può portarti lontano, così come la creatività, ma dobbiamo fare questo percorso insieme. Il futuro non è un luogo dove andare, ma un luogo da creare. So this was actually a video made 2 years ago after we won the Global Change Award, which was a global innovation challenge by H&M Foundation, which was for the first time selecting startups from all over the world to disrupt the fashion industry and trying to find a solution to the problems that are actually in the supply chain for fashion. But let's go back to 2013 when it all started. You are all familiar with oranges and you associate ideas. So it's good, it has vitamin C, and you want it in the morning. But what you don't know is that each orange has a peel, and at the household level is not a big deal, but at the industrial level is quite a problem, at least in Italy. So as far as we know, there's no way to successfully reuse it in Italy. And a lot of companies that are making juice have been closed because of the incorrect disposal of this waste. So Adriana was thinking about what can I do for Sicily and from our oranges that can have an impact in fashion. And with this thing in mind, and with a background in fashion, so no chemistry, no industrial processes, nothing at all, she wrote a thesis on how to make a fabric from oranges. And she had the chance to, because there's always a mix of craziness, having an idea, and meeting the right people to team up.
with a professor from Politecnico di Milano, which actually opened her the doors of the lab and proposed her to do the trials there. And from that moment, we started with the concrete and real idea of things can happen, can be feasible. And from this actually started the whole patent process. So we started with Italy, then we extended our patent worldwide. We actually have a patent pending here in Brazil. But that was just the beginning, because when you are in a lab and you think, okay, this is feasible, you think, okay, I'm done. I will sell the patent to a company and they will develop it and everything will be fine. I will work with them forever. But this is not what happened in real life. So, okay, this is feasible. What's next? We started applying to startup competition. And the moment was a good moment because there was not yet a hype and an interest around startup. And it was mostly digital. So the idea of two girls from the South having this potential product in their hand was very successful. So they didn't really look at the business plan and the numbers because we had no background in economy or nothing like that, but they liked the idea. So this gave us the force to try further. And trying further, we started fundraising. And when we started fundraising to create the first prototype, the first feedback that we had is, but if you don't have a prototype, I won't fund you. It's like, but I need to get to a prototype because I can't make it in my kitchen or in my room. I need a small lab, which is, as Politecnico di Milano, I need researchers working for me to scale this thing. And they are like, well, this is not my problem. So you start looking for government funding that supposedly will support you in that. So with a mix of public and private funding, we managed to have the first prototypes after a couple of years. What we found is that we need, for an industrial product, you need an industrial supply chain, which is quite obvious when you see it backwards. But when you are there, you're just trying to make things done in a quicker way, and industrial partners most likely will be slow because they have their own business to care for. So they have to stop what they do, or at least slow what they do, to let you do your test. So we did everything on a small scale. When I say small scale, I intend that the first sample was a sample of 1 meter of fabric that was ready right before Expo 2015. Any of you has visited Expo in Milan? Well, 2 years ago, there was this big expo in Italy, and it was all about food and the relation with food and its waste. So a lot of attention around the team was there. And we have been contacted after winning some prizes for startup by the company Salvatore Ferragamo, because they wanted to do something for Expo. And we were like, okay, I can show you the sample, but it's 1 meter. It's quite difficult that we can make something in a couple of months. And we started this conversation, on one hand, very excited, and on the other hand, quite frightened, because timing and it's the first client, how do you handle it? So what happened was that actually the first product with Salvatore Ferragamo just went out in 2007, so not really time for Expo. But this brings us to speed up and understanding what we do and what we want to do as a company. So basically, what we do is that we create a fabric that is alternative to cellulosic fiber. Are any of you familiar with what is a cellulose fabric? Like acetate, viscose, cupro. Now that I say the name, you know. So we are doing something alternative. Normally it comes from wood. So they extract and purify cellulose from wood, while we take cellulose from the citrus byproduct, so from something that is freely available and that is actually something that has to be disposed, and we transform it in a fabric. I will make this turn. You can just have them going around, just to know how it feels, because people normally think this will be raw. This will be like linen, or this will be like organic cotton. But what we developed is something that is actually similar to silk. So it's for luxury consumer, and it wants to show that
recycling or reusing, rethinking raw materials can be luxury. It doesn't have to look bad. So on one hand, we reduce waste because use a byproduct, and on the other hand, we created an ingredient brand. You'll see our logo. We had in mind the model of Gore-Tex or Lycra. You go to a shop and you want to have something that has Gore-Tex inside if you are into outdoor, because you want to stay dry and you want to transpire. You associate some values to the fabric even if you don't know how it is made and why it has those characteristics. It adds up value for you. So what we wanted was to associate values to the idea of this fabric can be used. That's the timeline. I told you the story more or less already, but just to make it short, we had the idea 2012, 2013, established the company in Italy 2014, prototype in 2014, and 2015 we received funding at the government level to create the first pilot plant. So we also started in the same year to do the first production, to create our plant, to extend the patent, and to apply to the Global Change Award by H&M Foundation. So that year was quite a mess, but we managed to produce the 15,000 meters to Ferragamo, to go through a one-year acceleration by H&M, which brings us all over the world to see their supply chain and understand what we need to do actually become one day their supplier. And then we produced again and then we had the first pilot production in shops. And this was last April, and it was an incredible emotion, but it was also really like a stress test, because from day 2, you have client coming and saying, I want more. Is it possible to have it in 1 month? It's like, no, my lead time is 6 to 9 months. Ugh. So you go in the real world. You are no longer a startup for the outside, but you are a startup inside. That's just one of the pictures of the first edition of Global Change Award. We are about to go to the 3rd edition. We are kind of mentoring the new winners, and it's kind of a really like big family. These are like 1 or 2 of the pieces of the Ferragamo collection. I will give you one of them so you can also have a touch. You can make it go. So they actually decided to develop a collection named after orange fiber and put us on the name tag. And they had more than 15 pieces of clothing going in the shops worldwide. And that was an emotion, and it was a dream come true, but it was really also the confirmation that you can make a difference, and the only way to make a difference is to grow. So for us now, the challenge is to go from being awarded, which is something that helps you and makes you grow, to become a company. So last year, they had this Green Carpet Challenge Award in Italy that was comparable to the red carpet, but for sustainable fashion. And Ferragamo made another dress in orange fiber that was worn by Karolina Kurkova. It was a one-piece dress that will be then used by Global Change Awards. So we are also pushing this idea of, you have made a catwalk dress, don't put it in the archive. Let us use it again for a different event. We want to share, and we want to reuse what we do. And that's, I don't know if you know Miroslava Duma. She created a fund. She used to be an influencer. And she pledged to invest in orange fiber, but more interesting than that, she awarded us for innovation in materials. The company so far has raised around 500K. 300K euros were from public government and private investors. We had the prize from H&M Foundation, and we are currently fundraising for 1 million euro. And this is quite a challenge if you are an industrial startup. And that's the real challenge for us now, to go from these. So we have our yarn, which is in small machinery, and we know exactly where it goes, to grow and go to
this kind of machinery and really became an industrial product that can make a difference and can be replicated in different countries. So we don't really know what the future holds, but we are very looking forward to see what happens. Incrível, né? Muito bacana. A gente vinha conversando, a Rika chegou quinta-feira, a gente conversou um pouquinho sobre Brasil, ela fez um curso intensivo de 2 dias de português, né? Já provou algumas delícias, que é sempre uma forma da gente estar introjetando a língua. E, realmente, a cada entrevista, a cada pessoa com quem a gente falava desse projeto, eu falava, mas tem uma aderência tão interessante como processo, como lógica, né, para além de produto, com o que a gente discute e faz no Brasil. Então, reunir essas 2 meninas aqui é um privilégio. E, para compor esse trio, agora eu vou puxar a sardinha para um lado, porque eu sou fanzoca de carteirinha, eu sempre discuto com a Graça que eu brigo com a família dela para quem tem a carteirinha de fã número 1, mas eu queria chamar a Graça Cabral. A Graça Cabral tem um currículo extensíssimo, mas, para resumi-lo, é uma executiva com mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação, economia criativa e inovação. E aqui eu faço parênteses. O Alejandro e eu, na Garimpo de Soluções, trabalhamos há 15 anos formalmente com economia criativa, em 30 países já. Quando a gente começou a discutir economia criativa aqui, havia umas 2, 3, 4, 5, poucas pessoas que entendiam o que era e que entendiam profundamente o assunto e que se uniam nessa bandeira, falaram assim, isso tem tudo a ver com o Brasil. E a Graça sempre foi uma dessas pessoas. E eu me lembro muito bem do primeiro encontro que a gente convidou a Graça em 2015, na Fiesp, e ela dizia, eu sou o intangível do intangível, né? Porque eu tenho uma plataforma de serviços vinculados à moda que rompe completamente com os paradigmas tradicionais de uma semana de moda. E ela começou a expandir isso de uma forma exponencial para trazer a economia criativa de uma forma sensível para o Brasil, pelo viés da moda. Enfim, co-criadora da São Paulo Fashion Week, movimento Hotspot, do projeto Estufa, que é justamente vinculado a empreendedores, a linha de startups da moda, e mais 300 mil coisas. Foi vice-presidente do INMOD, Instituto Nacional da Moda e Design, responsável pela curadoria e implementação de inúmeros projetos e parcerias especiais. Enfim, Graça Cabral é uma instituição, não uma pessoa, além de ser uma amiga querida. Graça, por favor. Por favor. Todo mundo tem microfone? Bom dia a todos, legal que vieram, muito boa essa conversa. Eu sou, mais do que essas coisas todas que ela está falando, eu sou uma entusiasta eu fico emocionada com esses projetos. Para mim, eu acho que são pessoas que têm uma vontade de questionar o que a gente está vivendo, os processos, etc. e tal, e pensar uma coisa nova. Quer dizer, isso acho que é a base de qualquer pensamento de uma startup, ou mesmo de quem está empreendendo, seja com os recursos próprios, já saindo, fazendo empresa. Eu acho que é perguntar por que é assim, e por que não pode ser de outro jeito, e trazer essa inquietação e essas perguntas que a gente se faz no dia a dia e ver de que forma a gente pode participar e transformar. Porque a gente hoje vive conectado o tempo inteiro, mas não era assim antes, né? A gente, quando começou o São Paulo Fashion Week, a gente trabalhava com rádio, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, e hoje a gente fala como era possível. E era possível. Mas alguém teve a brilhante ideia, o Steve Jobs, alguém teve a brilhante ideia de facilitar a vida da gente. Isso foi a partir de uma inquietação, de alguém que se perguntou em casa, nas situações mais absurdas, no chuveiro, você pensa, por que é assim? Por que não pode ser diferente? E a gente está vendo aqui, com a história da Juliana, da Henrique e coisa e tal, que a coisa começa por aí. Quer dizer, você vê um reuso de uma matéria que é, na verdade, um lixo, que é um problema, é uma poluição, e, de repente, você tem pessoas que começam a pensar, o que dá para fazer com isso? Onde eu posso aplicar isso? Na moda, no dia a dia? Enfim, pensar um pouco além do que a gente está vivendo, da realidade que a gente encontra. E eu sou uma pessoa, então, que gosto disso. Eu fico emocionada, me entusiasma, sou fã e gosto de falar sobre isso, mostrar isso, dar palco para isso.
A gente está vendo, a moda, ela tem... Acho que o meu está dando microfonia. A moda, ela é uma cadeia extensa, vem da agricultura até o consumidor final, e a gente tem vários processos que são invisíveis. Quando a gente compra uma roupa, não necessariamente a gente leva em consideração todos os processos pelo qual aquela roupa passou ou chegou até você. São processos que demandam um tempo de desenvolvimento, que envolvem muitas pessoas, seja empregando, seja na universidade, pensando, desenvolvendo. É claro que no mercado como a gente está, no momento como a gente está hoje na economia mundial, os investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, são mais restritos, e a gente tem aí mais dificuldades. Mas as empresas, elas estão parcerizando, isso é importante que a gente traga para a realidade. Então, a empresa também tem demandas, e a universidade tem que estar cada vez mais próxima dessas demandas para que ela possa estimular a academia, os alunos que têm esse tempo e essa dedicação a buscar soluções para questões que o mercado precisa. Às vezes, o mercado não enxerga, então também pode vir uma solução que não era esperada, o que é bárbaro também. Então, acho que isso, cada vez mais, a gente tem que estimular. Eu vou sentar, tá, gente? Para começar nosso debate. O que eu acho importante, a gente está falando de startups, a startup é sempre uma condição de começo, até pelo próprio nome, então a gente está começando, iniciando um processo. E eu queria perguntar para a Juliana e para a Henrica, nesse processo de... sempre uma startup, a gente pensa que tem que ter um plano, sei lá, 5 anos, um plano de longo prazo, que você vai apresentar para algum investidor, para um anjo, alguém que vai colocar um dinheiro para aquilo sair do papel, aquela ideia sair do papel. Existem pessoas hoje já que defendem que não, que você tenha que sair para o mercado e começar a testar aquela ideia, e aí, a partir disso, você consegue trazer o investidor para isso. Como é que vocês veem isso? Eu vi que cada uma tem um formato diferente de pensar. Eu acho que é um pouco das duas coisas, na verdade. Eu acho que tem muito do momento que você também quer procurar um investidor. Às vezes, você consegue procurar um investidor simplesmente com uma ideia e vender essa ideia e alguém desenvolver isso para você e alguém tocar isso, e você está lá só por trás do processo todo, como uma pessoa que tem influências, mas que não é necessariamente o tomador de decisões. E outra coisa é você estar um pouco mais adiante nesse processo e você já ter algo desenvolvido e criado e feito, para, então, levar para o mercado e procurar um investidor. Planos de 5 anos, eles mudam muito rápido. No primeiro ano, o seu plano de 5 anos já não está mais exatamente como você previa. Mas é importante você ter uma ideia de para onde você quer ir, onde você vai chegar. Às vezes, você faz um planejamento que, no primeiro mês, você já gastou muito mais dinheiro do que você previa, ou também você já ganhou muito mais dinheiro do que você já previa. Então, eu acho que o mais importante é você conseguir se adaptar, é você conseguir entender o que o mercado e os investidores estão procurando, o que é uma missão hercúlea e muito difícil, é entrar na cabeça das pessoas que ganham milhões e milhões e que têm milhões para pôr na sua empresa e entender o que ele está procurando, e também conseguir se adaptar a isso, porque, às vezes, você tem um feedback que você fala, eu estou no caminho errado, eu estou fazendo tudo errado, eu vou para casa, eu vou chorar, eu vou dormir, e é o que eu tenho para fazer. E, na verdade, não, é um feedback para você falar, poxa, tem uma coisa aqui que eu posso melhorar, que eu posso pensar melhor. E eu acho que o plano, nessa ideia dos 5 anos de planejamento, é muito mais nisso. É você ter algo para se apoiar, mas não é escrito em pedra, não é uma coisa que você não pode mudar e tentar evoluir a partir daquilo ali. Não engessa você, né? Não, um roteiro. Eu acho que hoje em dia, principalmente no nosso cenário econômico e tudo mais, qualquer iniciativa que seja engessadora, ela não é bacana, porque você precisa se modelar, você precisa mudando, você precisa se adaptar, você precisa estar pronto para os desafios. Então, se for algo que você não consegue mudar e que você não consegue mexer, ele vai te atrapalhar mais do que, na verdade, o que ele teria que fazer. Porque um plano, na verdade, é um plano para te ajudar, é para você ter uma meta, é para você tomar decisões. Mas não para você seguir aquilo ali. Não, eu preciso fazer isso. Não, eu não posso gastar mais R$10 porque esse mês não está no meu planejamento. Claro, não gastar R$10 a mais numa coisa supérflua e fútil, né? Mas, às vezes, você precisa investir um pouquinho a mais em nuvem, em máquina, em tecnologia. Então, é ter essa visão completa do processo. Henrica?
So it's really both. I mean, there's no the perfect mix, but you need the plan to also, like, for the people who want to fund you, to understand what's the structures of your cost. Are you making? Are you buying? The people that you want to hire, do you really need to hire them? They can also support you, like, you can outsource these, and so you just pay per finished product. So I think that the importance of the 5 years plan is for you to understand how to improve your structure, and it's normal, like, you change every 2 months, every 3 months, maybe sometimes every month. So, but you need to go where you're going, because otherwise, nobody will invest you, and you will get lost, most likely, because you are so taken by the small things, by operations, that you stop thinking long terms with milestone. When you have this master plan you have to go to and refer to investor, you have this double check with reality, because otherwise, really, like accounting, replying to email, going to events, talking to clients and supplier will take all of your time, and you don't see your business from the outside as you should for giving a direction. So I think this is very central, and I really agree and go for understand what your investors is looking for. It's totally different if you are talking with impact investing or venture capitals or seed investors or people for fashion, because if you are talking to industrial investor, then they will look for technology and market. If you are looking for financial investor, they will look for EBITDA. So how do you play around those things? Because you both know you are playing. Because if you don't have revenues or have revenues for 100K and you are putting 15 million euros in 4 years, they know they just want to know that you are doing the homework and that you have an idea of where you're going. So I think it's both, really both. A gente vê muito que é um processo também de aprendizado contínuo, né? Um processo que você, na verdade, não está pronto. Apesar de você, né, ter uma meta, etc. e tal, é um processo, como você falou, você tem que se adaptar, você tem que ajustar. Nesse processo, como é que vocês aprenderam a conversar? Porque uma das coisas que a gente via muito na questão da economia criativa era como aproximar o criativo dos investidores ou das próprias empresas, das parcerias, porque a linguagem era uma linguagem que, né, cada um falava um idioma. O que vocês tiveram que fazer para aprender isso? Porque, né, eu vi que na apresentação das duas isso veio à tona. O que vocês tiveram que fazer? Quais foram os desafios? E o que vocês sugeririam para quem está, nesse momento, vivendo, ou tendo uma ideia agora? Foi como eu falei, eu sou formada em moda, então, mesmo eu tendo uma parte da minha grade que é em administração, em economia, isso é muito pequeno perto da hora que você vai realmente sentar e fazer um plano de negócios e colocar tudo numa planilha e apresentar para uma outra pessoa. Eu tive a sorte do meu caminho ter cruzado com pessoas muito bacanas, principalmente no Instituto Innovaction. Eu tive um mentor muito próximo, que é o Franklin Luzes. Ele é um cara que ele teve uma empresa, ele vendeu a empresa, ele teve outra empresa, ele vendeu a empresa. Então, assim, ele é da trajetória do empreendedorismo e startup muito forte. Então, ter contato com essas pessoas que são do mundo dos negócios foi essencial para mim. Até desde você aprender o que você deve falar e como você deve falar, e principalmente o que você não deve falar, e o que você não deve fazer, e como você tem que se portar e tudo mais. Para mim, uma das coisas muito importantes, e que eu acho que eu sempre deixei isso muito, muito claro para todo mundo com quem eu trabalhei, é que eu não quero perder quem eu sou. Eu não posso virar uma engravatada, porque senão eu não vou conseguir continuar fazendo o que eu faço. Se eu tiver que usar o tailleur e ficar com o cabelo arrumadinho e falar as gírias do hashtag empreendedorismo, eu não vou conseguir ser o que eu sou. Então, para mim, foi achar um equilíbrio nisso. Foi conseguir comunicar o que eu preciso comunicar e mostrar uma seriedade, mostrar que eu entendo da parte de negócios, mas que eu sou uma criativa e que eu sou uma pessoa que trabalha com moda e que explora isso. Então, esse equilíbrio é difícil de achar, mas o importante, eu acho, que é querer procurar a informação. Eu falo, eu trabalho numa empresa de moda e tecnologia. Eu entendo de tecnologia, mas eu não sou programadora. E teve um momento da trajetória que eu falei, eu vou sentar e eu vou aprender a programar. E aí vieram todos os meus amigos programadores e falaram, para quê?
Você não precisa aprender a programar. Não tem sentido você sentar e programar. Você precisa entender do negócio, mas você não necessariamente vai fazer aquilo. Eu tenho um contador que me apoia. Eu preciso entender o que está acontecendo na contabilidade da minha empresa. Mas eu não preciso saber todas as minúcias de por que é tanto por cento de alíquota e qual é esse imposto em si, de por que eu preciso saber o que é, eu preciso ter uma noção, mas a minúcia a gente consegue delegar para outras pessoas. E eu acho que isso é muito importante de aprender também. Aprender quais são as informações relevantes e quais não são tão importantes assim, para a gente conseguir ter uma conversa nos níveis diferentes, que nem a Henrica falou. De você conversar com uma venture capture, ou você conversar com um amigo, ou você pedir um financiamento, um apoio de um anjo, são coisas diferentes e a gente precisa aprender esses diferentes tons da conversa. Acho que a Henrica até já falou um pouco sobre isso, né, Yeah. And I think the other stuff that is very crucial is to have mentors. She mentioned. And I think, at least from my experience, there's a missing link because we do have mentors for like finance and other crucial part, but I think there's a missing opportunity in people who are looking for employment or have some free time, because the mentors that I have are people who are like 40 to 50 or maybe older, and they have their own business to manage. So, and they already have other job position because I cannot pay them right now. So they can do a coordination, they can do a high level planning with me, but they won't sit with me and adjust the spreadsheet every night or every week. So I think there's a missing link there, a missing opportunity for a lot of young people that maybe are still studying or maybe are doing their internship and might have a couple of hours or a weekends where they can work. Because I think the startups can be really a boost also for that. So for us, mentorship is crucial, and I think, yes, learning is the other stuff. When I was into development cooperation, I knew nothing about fashion, and mostly I knew nothing about industrial processes behind creating a product. So you always have to question what other people are doing for you, trust them, but question, and then studying. So at the very beginning, a good friend of mine working in McKinsey told me, go and find who are the biggest producer of what you do in the world and try to get them on board. And I was like, no, I'm too small, I need to prove the market, they will steal the idea, everything will go wrong. I'm afraid 4 years after, I have to say that he was right. Because we finally went to them, and they, like in 1 week, even if they will decide not to work with us, we don't know. But they gave us so much information in a single meeting than we found in 4 years of studying. So the other thing is, we already are out of our comfort zone, but really put you in difficult position, because it could all go wrong, but maybe you will get that bits of information that nobody else has, because it's just for people who are really, really in the industry. So, o mentoring é um fator super importante nessa. Esse é o ambiente mais favorável. Vocês, quando quiserem fazer perguntas, me avisem. Vocês podem cooperar comigo também, trazer as suas questões aqui, tá? As curiosidades. A Regina já quer falar lá. Eu só vou completar aqui uma coisa. Vocês acham que esse ambiente de startup, o ambiente de startup é um ambiente geralmente associado à inovação, tecnologia, etc. e tal, mas esse ambiente de startup na moda, e a moda tem muito a aprender com o ambiente de startup, que geralmente a moda é startup, porque são pequenos negócios e geralmente surgem dessa maneira mais informal, e talvez é isso que você falou, né? Como é que você é levado a sério e transpõe essa coisa sem perder a autenticidade. Mas como é que vocês imaginam, porque eu vejo que as duas trazem modelos diferentes, modelos novos, é o que a gente tem falado muito. A gente está no momento de disrupção em todas as áreas, e a moda também passa por um grande questionamento de várias práticas e processos. Você traz um trabalho que é todo focado em um reaproveitamento e um aproveitamento de lixo, ou um lixo reverso, pensar nisso, e hoje acho que as empresas estão sendo cobradas, isso começa a fazer parte de um compliance, e isso ajuda a uma mudança, uma transformação.
Então, fazer parte de um movimento que a gente está vendo que está tendo cada vez mais eco nas novas gerações e no mercado. De que forma você comunica isso como uma história que o mercado pode absorver e te dá um punch maior para o teu negócio? So, thank you for the question. I think there's two levels. One level is fashion designer most likely don't want to think about the story. They just want to have the perfect fabric that can be printed or transformed into the perfect outfit. So you need to understand how to communicate to them that what you are giving them can feed their supply chain. And this was one of the because we were there like, we are super sustainable, we reuse oranges, and they're like, can I print it? It's, no, but seriously, so you need to understand who's your public, really, and be ready for each one of them. So for the general public, for people, we want to really discuss and explain the value of the idea, reusing the oranges and sustainability. And in general, on our Facebook or Instagram, we speak about the story of materials in general. We want to raise awareness. We want people to be aware of what they wear. Then they decide if they want to wear oranges or if they want to wear organic cotton or polyester, whatever. But we just make the information there. So for people, general people, we just try to give them information. And we associate that with our story because we think there's a value in what we do. So this is also a way of protecting our IP in a way, because in fashion you're very connected to the designer and to the value that that designer embodies. And we do that with the fabric and the story of the fabric. So this really helps because it stays in people's mind. So it's like, okay, oh, this is made from orange. I like the story. I've heard it already. It's something that sticks. While when you work in the market, within the market, you need to understand what they want to know about the product. Because if it's the more sustainable product in the world, but then you can't provide it timely, or it can't be colored, or it degrades under the sun, you're doing something amazing, but they just won't buy it because they need to do business as you do. So you need also to fit. You want to disrupt, but I think the key to disrupt is to enter the system. And then gradually modifying yourself, improving, scaling, but entering in a way that it's easy to adopt. E acho que a questão de entender os vários públicos, porque o designer tem uma necessidade e na hora que você está na rede social, no Facebook ou no Instagram, e você está contando a sua história que tem valor agregado, é evidente que o consumidor ele fica empolgado também. E ele vai querer o sinal buy now, eu quero agora, e você não tem isso ainda para oferecer. Então, tem uma frustração. Esse gap do acelerado da comunicação e do marketing e do ciclo de produção e desenvolvimento é algo que talvez seja um desafio, né? Yeah, it is a challenge right now because they said, okay, can I get it? It's like you want to go to Ferragamo shops, but maybe they run out because it was last year, and we are working on the new production. And this also happens with new clients B2B because they are like, okay, where can I get the fabric? Who is your distributor? It's like, I don't have a distributor. We are doing, if you want to work with me, now is more CSR than a supplier-client relationship. So let me understand what's the final end of your fabric. You have seen the samples. We can do pretty much everything. We can mix it with silk, with alpaca, with organic cotton. But I want to produce in this moment just for you. I don't want to have inventory and leftovers because it's totally different from the idea why I'm born. So we need to create this collaboration. But this is a barrier right now. Because maybe in 9 months or 6 months, the director of buying or the buyer won't be there anymore. They will change company so it's a mix. So it can get frustration, but you need also to live with that when you are a startup, because you can't do everything perfect from moment zero. So you will have around you those people and those clients that are the early adopter that can wait. I mean, that are able to do that journey with you.
knowing that you have a limited time to scale and become accessible, but you can't think I will sell to H&M in 6 months, because their volumes and their timing and their supply chain is just out of your scope at the moment. So it's also a matter of targeting and understanding where you are and where you want to go again. Esse timing também é algo que você vive, porque vocês pensaram na parte de processo e de serviço, né? Então, vocês oferecem um instrumental, que seria o software, mas também um serviço hoje, já na evolução do próprio projeto que vocês começaram. E isso a gente está vendo que, cada vez mais, também a individualização dos produtos. São nichos, mas são nichos que podem virar uma cauda longa. Então, esse timing também, de poder oferecer um produto e no tempo certo, contando em que você está fazendo uma intermediação entre a costureira, não é, que vai pegar o serviço, e o cliente. E a gente sabe que a gente ainda tem um gap de profissionalização aí, onde também você vai ter que ser a responsável no teu marketplace de falar por que a roupa não ficou pronta. E você não vai poder dizer que foi porque ela teve um problema com o filho, né? Então, assim, acho que tem questões aí que vocês estão avaliando, e esse timing, como é que você coordena? Foi como você falou, a gente tem questões, quando a gente está lidando com pessoas, indivíduos, a gente tem questões individuais muito mais fortes do que quando você está comprando um produto de uma empresa gigante, massificada, que você vai lá, você não vai chegar numa loja de camiseta e eles vão falar, então, a camiseta branca acabou, só tem a amarela. E você vai falar, tá bom, aí você vai para a próxima loja de camiseta e você vai achar a sua camiseta branca. Quando é um produto feito on demand, sob medida, você tem uma expectativa diferente, você tem uma exigência diferente, até do tempo de produção, do carinho, do produto final, do acabamento. Tem várias questões de timing que são muito importantes. Uma coisa que eu falo muito é que a pessoa que está comprando aquela roupa sob medida, ela também tem que entender o que ela está comprando. É o que a Henrica falou também do grande, de quando você vai vender em grande escala, ela vai vender tecido, ela precisa de tempo para produzir e tudo mais, do mesmo jeito que a costureira também precisa de um tempo para produzir aquela peça de roupa. Se você precisa de um produto rápido e que não necessariamente seja produzido da melhor forma possível, você vai comprar no varejista comum. Quando você está se pondo à disposição de mudar o mercado e de ser disruptivo, a gente também precisa se adaptar como consumidor. Então, a gente precisa entender que o tempo é diferente, que o produto não vai chegar para você em 2 dias, que talvez ele demore 5, talvez ele demore 15. Depende da complexidade do produto, depende da linha de produção da pessoa. Então, isso são várias funcionalidades que o nosso software ele tem, que o nosso serviço também tem, que é a costureira conseguir delimitar quanto tempo de trabalho ela vai ter por semana, como está o estoque dela de material, se ela tem disponibilidade para fazer aquela peça naquele tempo ou não, para que nenhuma das partes se sinta frustrada, nem o consumidor e nem a costureira. Porque, claro que, para a gente, quando a gente está comprando, a gente fica chateado, que droga, não tem, acabou, atrasou. Mas a pessoa que está produzindo, ela também passa por um estresse. Ela também fica agoniada de não estar atendendo aquele pedido, ou de não ter atendido no prazo certo, ou de ter alguém reclamando do seu trabalho. Todo mundo aqui sabe que as duas partes são delicadas. A gente não gosta de receber frustração de nenhum dos lados. Então, essas são delicadezas que a gente tem que adereçar com muita atenção, que a gente percebe que é uma coisa muito delicada, que a gente precisa realmente entender quais são as demandas. Ótimo. Regina? Uma parte da pergunta que eu ia fazer você já respondeu, o que a Graça colocou, né? Mas ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, assim, como que vocês pensam, até em relação ao que a Graça falou, né, de todo acompanhamento do processo, né? Como que vocês fazem para selecionar as costureiras, por exemplo? Né? E eu também mexo com costura, assim, como hobby, mas também, até por isso, mais curiosidade, né? Então, assim, como que vocês conseguem fazer uma seleção e, de repente, sei lá, tem um cliente que está em Santarém e ele quer contratar uma costureira de São Paulo. Você oferece a modelagem que se ele souber tomar as medidas, porque também depende disso, né? Depende da pessoa saber tomar as medidas certinho, né? Para fazer essa ponte. E aí a minha outra pergunta é assim, como que é a entrega? Sei lá, é correio? Como que termina o processo? A costureira não precisa ser necessariamente de São Paulo, né? Já não. Que eu acho que pior ainda. Você tem que estar com a costureira próxima, seria isso? A ideia é a seguinte, você pode escolher dentre um pool de costureiras que oferecem aquele serviço. Então, você vai entrar lá e você vai ter a costureira A, B e C que oferecem a peça que você está procurando.
essa costureira você vai escolher por qualificações, então ela já vai ter reviews de outras pessoas, ela já vai ter estrelas, ela já vai ter fotos e feedbacks. Você vai poder escolher, poxa, essa daqui está em Santarém, então eu vou comprar dela porque ela tem uma proximidade geográfica. Ou não, eu vou comprar essa de São Paulo mesmo, porque para mim não tem problema nenhum que ela seja lá de São Paulo e não tem a distância e o tempo de entrega, eles não vão acarretar. Então, o cliente ele vai ter como escolher dentre vários parâmetros da costureira. Então, é num esquema exatamente de marketplace que a gente já está acostumado e que o cliente já está acostumado, que você escolhe baseado em reviews de outros usuários. Nesse primeiro momento, a gente tem esse cuidado muito mais próximo de colocar pessoas que a gente entenda que conseguem atender os mercados e aos produtos. E aí, quando criar uma escala um pouco maior e tiver um pouco maior, é aquela questão de que, realmente, quanto mais você produz, mais você vende, mais você consegue ter reviews positivos e negativos. Em relação à parte de envios, a gente já tem algumas parcerias perto de São Paulo, firmadas, com algumas empresas que fazem logística e distribuição, e a gente quer expandir isso para cada centro grande do país. Então, tem um centro de distribuição em São Paulo, um centro de distribuição no Nordeste, um no Sul, que seja encarregado dessa parte, para que a gente tire cada vez mais esse encargo da mão da costureira, que a costureira possa se dedicar ao que ela realmente já faz e já está acostumada, e que a gente ofereça um apoio na embalagem, na tag, na limpeza das peças, no acondicionamento para enviar por correios, ou por transportadora, ou por motoboy. Então, a ideia é que a gente ofereça esse suporte completo para quem utiliza o software. Ah, legal, obrigada. Na hora que você tem o molde, você oferece um tipo de tecido? Ela tem também uma escolha de tecidos? Como é isso? Sim, a pessoa, quando você vai ser o comprador final, você vai escolher a peça de roupa e aí cada produtor tem uma oferta de tecidos, de cores, de materiais que ele trabalha para poder... Produtor, você diz a costureira? A costureira, isso. A costureira Então, a ou costureira, pequena além confecção. disso, ela passa a ser também uma empreendedora no sentido de que ela tem que ter um estoque de tecidos ali ou Isso, oferecer um... ela oferece o que ela tem alcance. Ela não necessariamente precisa ter um estoque, mas ela precisa oferecer algo que esteja ao alcance dela. Ela não vai poder oferecer um tecido que ela só encontra num lugar muito específico, que é muito distante, que ela não tem como ofertar. Penso que, de repente, pensar... Outra, já quer se meter no negócio. Adoro, vai. Eu penso que, de repente, ter uma espécie de uma tecidoteca, as variáveis, porque você tem, sei lá, quero fazer uma calça de couro. Eu sou vegana, quero couro vegetal. Então, de repente, você ter porque não é toda costureira que costura todos os tecidos e o tipo de maquinário que precisa. Por né? isso que tem essa delicadeza, esse cuidado de que a costureira também ela vai poder falar, eu faço esse tipo de material e eu faço esse tipo de processo, porque é uma questão de maquinário, é uma questão de conhecimento da matéria-prima, do processo. Então, não adianta pegar uma pessoa que trabalha com seda delicada, lingerie, de repente vai trabalhar com couro ou com material sintético e com uma coisa mais pesada. Então, tem mais complexidades aí. É super complexo, ele tem várias nuances. Pegar o microfone porque está gravando. Não sai você. Ah, tá. Oi, bom dia. Então, eu gostaria de parabenizá-las pelo trabalho que vocês fazem, que é incrível. Eu tenho uma marca e eu sei a dificuldade que é de encontrar materiais limpos, a dificuldade que é encontrar profissionais qualificados, esse gap é enorme. Eu não consegui entender, Juliana, se o seu negócio ele já está acontecendo. Ele já está acontecendo. Eu entrei aqui no site, então, eu entrando hoje, eu já consigo... A gente tem o software disponível já e a gente tem um marketplace paralelamente, que aí o marketplace ainda não está no ar, mas o software já funciona, ele já existe, a gente já consegue fornecer o software como serviço para os clientes. Certo. E, então, a minha dúvida é justamente em relação ao design das peças. Então, é mais uma parte do trabalho que vocês desenvolvem? É um trabalho autoral? Como é que funciona o desenvolvimento, a criação das peças para a demanda que... Para o seu caso, especificamente. Você é uma marca, você já tem o seu design, você tem o seu trabalho. A gente vai apoiar o seu trabalho na parte de modelagem. A ideia é que toda a cadeia seja beneficiada. Então, eu não quero nem eu dominar tudo e falar, não, é só o que eu desenho, é só o que eu modelo. Não.
Eu quero trazer os seus desenhos, eu quero trazer a modelista, eu quero trazer a costureira para que toda a cadeia seja empoderada e trabalhe nisso. Então, a gente pode trabalhar em cima do seu trabalho de design, ou a gente pode também ter o que eu já faço, ou coisas que a gente produza, ou modelos que eu já tenha dentro da minha biblioteca de moldes. Mas a gente é aberto a trabalhar desde lingerie até moda masculina. A gente trabalha com lingerie, terno, modinha, dia a dia, tudo isso a gente consegue trabalhar. A gente fala até que capa de sofá a gente consegue produzir usando o nosso software. Mas essa é uma oportunidade que ela está trazendo, que é você abrir também a possibilidade de designers. Então, sei lá, a pessoa coloca lá, eu tenho uma necessidade de vou chutar, um vestido para um coquetel, para um casamento. E o designer ofereceu o design, ela pagar por isso, ter um FII por isso. A nossa ideia é que molde. isso é, dentro daquele planejamento de 5 evolução. anos, a nossa evolução é que tenha um momento que você consiga escolher o designer, a modelista, a costureira, ou então que essas 3 pessoas elas já consigam conversar e oferecer um produto final, ou que você, designer, vai lá disponibilizar, eu disponibilizo o meu desenho. E aí, quem consumir o seu desenho, você ganha, a modelista ganha e a costureira ganha. Na verdade, é uma inovação que é propiciada pela tecnologia e por ter pensado fora da caixa, mas que volta a uma história que a gente vivenciou no passado, que a gente mandava fazer a roupa, né? Você tinha as revistas de moldes e depois você levava na costureira comprava e falava, eu quero esse, e você produzia. Então, de alguma forma, volta isso. Na verdade, quem inventava o design era a revista, né, que te fornecia o desenho do produto, e a costureira fazia acontecer. Só que agora, com a tecnologia, com o apoio de tecnologia, todo mundo, no seu celular, na sua casa. E sem fronteiras, o que é muito legal. Porque uma das coisas que a gente sempre pensa é realmente expandir internacionalmente, porque aí você tem designers de fora que consigam usar costureiras do Brasil para vender para pessoas do Brasil, e aí, obviamente, você tem custos diferentes de produção e você consegue globalizar essa produção. O céu é o limite aqui. O céu é o limite. Dá para ter bordadeira, dá para ter Isabela Capeto que se cuide. Isabela Capeto que me ligue. Que te ligue, é verdade. Boa, melhor. E aqui, ó. Juliana, tudo bem? Tenho 2 perguntas, na verdade. Uma você já explorou um pouquinho do processo das costureiras, mas eu queria saber qual a dificuldade você tem ao fazer a curadoria e seleção delas, que deve ser um problema, enfim, que você tem que lidar no dia a dia. A outra, você já fez a tecnologia para fazer roupa para humanos. Como é que você extrapola isso para gato, cachorro, sapato, sei lá? Sobre gato, cachorro, eu não vou falar nada, tá? Sem spoilers, mas vem aí. Não vou contar ainda. Mas, como eu disse, se a gente faz para sofá, a gente faz para gato, cachorro, papagaio, qualquer coisa que vá. Em relação às costureiras, é um processo super delicado. Eu não chamo de problema, mas é uma questão, porque quando a gente conversa com costureiras, a gente tem pessoas que são muito abertas, e elas são muito abertas à tecnologia, a tentar e a trabalhar realmente online, e receber o pedido no celular, e imprimir aquilo ali. E tem pessoas que não. Tem pessoas que não são tão abertas. No momento inicial, no primeiro contato, a gente procura, obviamente, pessoas que queiram testar e que gostem de conhecer novidades, que são os early users e as pessoas que são as pessoas que adoptam a tecnologia na vida mais rápido. E aí, com o andamento e o crescimento, a gente consegue ir mais além. Uma coisa legal é que, por exemplo, às vezes a gente teve casos de filhas que entraram em contato com a gente porque a mãe era costureira. Ou de netas, já teve, minha avó produz roupa, como que eu faço para ela usar? Ela não vai conseguir usar sozinha, mas eu vou ajudar, eu vou dar o apoio para ela. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente percebe que a tecnologia ela vai chegar até as outras gerações, mesmo que as outras gerações não cheguem necessariamente até a tecnologia. E esse é um dos problemas que a indústria da moda vive no mundo inteiro, que é a falta de interesse das novas gerações de seguir de manter, né, esses conhecimentos vivos. Então, a gente tem muita falta de costureira especializada, modelista, bordadeira, são preciosidades. E, muitas vezes, é vó mesmo, e tentando ainda envolver, a filha já não quis, tentando envolver uma neta, etc., e tal, para entrar. Então, a tecnologia pode tornar atrativo, novamente, uma profissão que caiu em desuso, porque, pensa, uma costureira é ficar em casa, né,
geralmente perdem a visão, porque, né, agulha e bota linha, não sei o que, não sei o que lá. É um trabalho que a moçada não quer, eles querem estar mais na rua. Né? Eu falo muito que a avó costureira, a mãe não é costureira. Eu tenho isso na minha casa. As minhas avós são costureiras e os meus pais, minhas tias, ninguém pula a geração. Porque a costureira ela não enxergava na costura uma maneira de você trabalhar e viver e ter uma renda bacana para os filhos. Então, e até de reconhecimento. Exatamente. Né? Então, a gente tenta inverter um pouco esse papel de colocar a costureira como protagonista. Colocar a pessoa que produz como protagonista. Você vai ver quem é, você sabe o nome, você sabe quem é essa pessoa, você sabe de onde ela é. A gente tem planos até de depois fazer vídeos com essas pessoas e mostrar a cara delas mesmo. Essa aqui é quem está produzindo sua roupa, ó, é aqui que sua roupa está sendo feita. Até porque nisso a gente consegue que o processo seja mais humano para todo mundo. Quanto mais escondido, menos as pessoas entendem o que é e menos as pessoas veem. A gente não quer que seja um processo igual a criança que você pergunta de onde vem o ovo, de onde vem o leite, ela fala da caixinha. As pessoas acham que roupa vem da loja, e roupa não vem da loja, roupa vem da fábrica, roupa vem de alguém que costurou, de alguém que produziu. Então, a gente quer que essas pessoas também tenham uma voz e tenham uma visibilidade, principalmente. E mesmo entender o processo, né, uma camiseta de R$10, obviamente, ela tem questões. Querendo ou não, a gente assumir isso, às vezes a gente só tem R$10 e compra aquela camiseta, mas tem questões embutidas ali, né, de sustentabilidade, de trabalho escravo, de qualidade e de desuso, porque você vai usar aquilo 2, 3 vezes e é descartável. Vai para onde? Né? Para onde vai esse lixo da indústria têxtil da roupa? Também é uma coisa a ser pensada. E o consumidor, cada vez mais, tem uma influência muito grande. A gente está vendo o processo de transformação na alimentação, onde o orgânico começou também com a mesma questão, difícil, pequena escala, caro, é mais caro, o produto não é tão redondinho, bonitinho, limpinho, não sei o quê. E hoje a gente vê um movimento que o próprio consumidor está pedindo e cobrando, e os principais mercados foram obrigados a abrir espaços para o orgânico, e isso vai crescendo, e é uma tendência. Então, é assim que começa. Eu queria perguntar uma coisa para a Henrica. Vocês pensaram na laranja como um waste byproduct e coisa e tal, mas existem outras coisas que são poluentes. Por exemplo, você falou, eu perguntei para você se isso não seria um caminho para o Brasil, e, de repente, você fazer uma parceria com uma empresa de suco de laranja no Brasil, que é um grande produtor. Isso, então, como transformar isso para outros produtos que podem surgir? Coco, por exemplo, que é um autopoluente também no Brasil, que é um grande produtor de coco. Vocês pensam em ampliar esse caminho que vocês tiveram com a laranja para criar outros tecidos a partir de uma biodiversidade maior e que possa ser adaptável a territórios diferentes fora da Itália? Currently, we are not working with other products that are not citrus. So lemon, tangerine, oranges are fine, but we are not trying anything else. And the idea will be to replicate that technology where oranges are. So Brazil is in the scope anyway, but not for other products. Then we can definitely support people who are already doing that, or have started something. But our feeling is, as you have limited time and resource, you need to start focusing and bring something real, and then you can start thinking about other raw materials to work with. So in theory, cellulose is in every plant, so there might be a way, but then the other part of the plant that you have to separate from cellulose can really, can you hear me? No. Will really have an impact on the process of extraction. So the technology per se shall be adapted, might be, but we didn't really try it yet. So if I have to think to international expansion for us, will be rather to work with citrus producers around the world rather than diversify the product right now. So that's the model, more or less. But in Italy, the producer we are working with right now, they are already working with other materials that are not citrus. So in that case, I mean, if it's the same plant and the same partner, they know our process, so it will be quite easy for us to, okay, let's do the same with your byproduct and try with our partner of spinning if there's space there.
So if it's in a way easy and in the supply chain, yes. But then you need to have, it's also like who you want to be. Do we want to be an R&D startup? You can. I mean, you have a chemistry team, and then you do that also for other components, or you want to sell the fabric. The two things can live together, but you need the right partners for each of these, because it's different. Eu tenho uma pergunta para a Juliana. Tudo bem? Bom dia. Juliana, é o seguinte, eu adorei a ideia. Eu também sou aluno do Senai, a gente sabe o quanto é difícil. E eu queria saber se tem conversa com Audaces, se eu quiser importar uma modelagem minha. Porque, assim, a minha esposa e eu, a gente tem uma marca de plus size. Então, plus size é muito difícil de você achar. Enfim, se eu não consigo fazer de pequeno tamanho, de 44, 46 até 60, sem alterar curva, enfim. Como eu posso fazer isso e atender toda a minha demanda de biotipos diferentes, por exemplo? Adoro, vou te dar meu cartão depois. O que o nosso software faz, na verdade, ele desenha os moldes sempre do zero. Então, ao invés de fazer uma graduação, que é o que vocês provavelmente estão acostumados a fazer, ele cria do zero sempre um molde novo. Então, a partir daquelas medidas, ele cria um molde. Provavelmente, quando você coloca as medidas do plus size lá no nosso software, ele já gere moldes que atendam às suas necessidades. Ao invés de você ter que adaptar, então você faz uma graduação do 46 até o 50 e depois outra do 50 até o 56, você gera moldes sempre novos para as pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, que é... Ninguém acha que, por exemplo, eu preciso de roupa sob medida. As pessoas olham para mim e falam, imagina, eu tenho uma diferença de quase 30 centímetros entre a minha cintura e o meu quadril. Estou revelando minhas medidas para vocês, tá? Então, o que serve no meu quadril não serve na minha cintura e vice-versa. O que serve na minha cintura não serve no meu quadril. Com o software, eu faço um molde especificamente para mim. Então, eu consigo delimitar que a minha modelagem ela siga os parâmetros que eu quero. Então, se eu quero que a minha medida da cintura seja levada em consideração nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, ela é. Se eu quero acrescentar mais medidas, então eu quero fazer uma coisa mais personalizada ainda, eu consigo. Ou se eu quero fazer uma coisa menos personalizada, eu consigo. A gente testou uma modelagem de camisa de maneiras super diferentes. Uma que a gente colocou absolutamente todas as medidas do corpo masculino que a gente podia pensar. Então, pescoço, costas, braço direito, braço esquerdo, comprimento do corpo, tórax, cintura, quadril, tudo possível. E uma que a gente colocou 3 medidas. E a gente falou, a gente precisa testar, a gente precisa ver o que vai acontecer nisso daqui. E as duas, depois de ajustes, claro, deram certo e funcionaram. Então, tem a ver também com como você quer atender o seu cliente. Se é um cliente que é muito personalizado... Ele está morrendo aqui. Se é um cliente muito personalizado, então que você vai atender com 50 a 60 medidas diferentes, ou se é um cliente que 2 ou 3 medidas já satisfazem aquele produto final. Porque, por exemplo, maiô, né, é moda praia. Uhum. Fazer um body, fazer um maiô para uma mulher plus size, para uma mulher com curvas, até para minha esposa, que ela vai tentar procurar, sempre tem que comprar diferenciado. Então, isso é um problema. Isso foi o problema, a gente está tentando achar a solução. Então, para um body, se eu for fazer a modelagem de um body, eu não vou ter problema na hora de colocar no seu software, por exemplo, de ficar, por exemplo, um quadril maior e minha cliente tem uns seios menor. Não vai ficar aquele engrunhado de tecido? Vai acompanhar? Eu vou conseguir fazer? Você vai fazer a medida do body já levando a medida do busto menor e a medida do quadril maior. Entendi. Ao invés de você fazer um body gigante, que depois você vai diminuir só no busto, não, ele já vai ser feito seguindo aquilo ali. Vocês fazem modelagem? Eu faço tudo em casa, tem 2 máquinas de costura. Então, você conhece modelagem. Você imagina como são as modelagens das minhas calças. Porque é um quadril e uma cintura. Sim, então, sim. você olha e fala, isso aqui nunca vai dar certo. Isso aqui está tudo errado, a proporção está toda errada. Eu falo, obrigada, né, por estar chamando meu corpo de todo errado. E funciona, entendeu? Então, é uma questão de você fazer o seu molde já para o seu público. E tão personalizado quanto você queira. Obrigado. Oi, bom dia, obrigada. Primeiro, parabéns para as duas, né? Foi incrível vir aqui essa manhã, nesse lugar, e ouvi-las. Aí são 2 percepções, não são 2 perguntas, né? Uma é em relação a, não sei se vocês pensaram em expandir, no caso para a Juliana, a questão do ensino. Me pareceu que isso
tangível, assim, ou faz parte, né, do pacote, de talvez treinar essas costureiras para o uso desse aplicativo. Vira o clube, né, o clube do eFit Fashion. Então, veio fazer parte do clube. De repente, elas terem essa assistência, né, talvez ela não seja tão capacitada, mas ela pode vir a ser, né, se vocês tiverem uma expansão, talvez vocês já tenham pensado nisso. Eu vou falar para as duas primeiro, né, e da Henrica, né, saber se ela conheceu o trabalho da Flávia Aranha, aqui em São Paulo, que me parece que, se você não conheceu, talvez você pudesse visitá-la. Ela é uma pessoa muito aberta e que eu acho que tem um diálogo, quando você falou de fazer associações com designers, né, e, na verdade, pensar junto. Né, e não, eu não tenho um monte de tecido para te fornecer, mas vamos pensar junto para vir a ter. Né? Então, talvez possa ser, talvez a Graça possa levar você lá fazer essa visita. A gente já faz. A gente já faz cursos para costureira, então a gente faz tanto a capacitação na costura, então a gente oferece, e a gente também oferece a capacitação no nosso software. O legal do software é que ele é tão simples, mas tão simples para o usuário final, que você não precisa de uma capacitação de fato. Você não perde meses para aprender a mexer no software, você não gasta muito tempo. Para o usuário final é colocar as medidas, muito fácil. E para quem usa para cadastrar os moldes, a gente tenta seguir o mais próximo possível das metodologias que as pessoas já estão acostumadas a trabalhar. Então, é muito mais como manejar aquele software do que, de fato, aprender desde o zero como fazer aquilo ali, como é aquele processo todo. E, na parte de capacitação, a gente já tem. A gente tem cursos que a gente oferece em parceria com instituições que já trabalham ou já têm o espaço e o maquinário. A gente oferece cursos, a gente dá os moldes, disponibiliza, e aí as pessoas são capacitadas em costura ou processos específicos. Thank you. No, I don't know, so I'm looking forward to like know more and visit and eventually get in touch with the São Paulo design community in a way and try to do something together here. So thank you so much for the suggestion. Boa tarde, Maria Lúcia. Eu fiquei curiosa em relação a números. Quando você fala de chegar ao consumidor final, na roupa individualizada, qual seria a quantificação disso? Quantas pessoas vão ser atendidas, em que tempo e a que custo? Né? Quanto custa fazer isso? E a outra coisa, a gente tem aqui já, não sei... a questão da fibra do bambu e a fibra de coco, que a gente compra, pelo menos em roupa de cama, mesa e banho, tem bastante. Né? Eu não sei se o processo é semelhante, mas a gente tem alguma coisa nesse sentido de reciclar. Então, a questão da quantificação, o custo disso, o número de pessoas, como é que isso funciona? Uma das maiores dificuldades de qualquer empresa, na verdade, que está começando, é a escalabilidade. É você ter escala, é você conseguir atender mais pessoas sem ter nenhum prejuízo para o seu produto. No nosso caso, a gente tem duas questões de escalabilidade. Primeiro, a de sistema, que é super complexo. A gente precisa ter um sistema pronto para acesso, para as pessoas irem lá e comprarem. E segunda, que é a de produção. Quando a Graça perguntou, que ela falou que a gente precisa ter esse cuidado do tempo, das frustrações, uma das coisas que a gente tem muito cuidado é que, quando a costureira esteja lá produzindo, ela não precise, a todo momento, estar lá atualizando a lojinha dela, digamos assim. Então, a gente quer ter um sistema automatizado de que, quando chega num limite de pedidos, aquela loja feche, ou aquela loja fale, a partir de agora, vai demorar mais tempo para você receber o produto dessa pessoa. O que não quer dizer que você não possa comprar de outra pessoa, ou então esperar o tempo que está ali delimitado. A gente lida com pessoas, então, obviamente, a gente vai ter uma limitação. A ideia não é massificar, a ideia não é fazer aquilo ali ser um grande varejista. A gente quer que todo mundo seja remunerado e que todo mundo trabalhe na cadeia de uma maneira sustentável, também do ponto de vista social e de ter saúde, de ter tempo. Porque também, se for para uma pessoa ficar 40 horas por dia sentada na frente da máquina de costura, não tem propósito. Então, a gente tem que calibrar isso, principalmente de acordo com o que a costureira está disposta. Então, ela vai falar, eu posso trabalhar tantas horas, eu posso produzir tantas peças, e eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso em tantos dias, tantas horas. A gente vai ter praticamente tempos e métodos ali, uma calibração de produção, ajudando a costureira que não necessariamente conseguiria fazer isso sozinha. Custo para o consumidor final? E o preço para o consumidor final não é tão distante do que a gente está acostumado a gastar em roupas tradicionais. Porque a gente faz o quê?
como a gente diminui a distância na cadeia, como você compra diretamente de quem produz, você acaba tendo menos players para remunerar. Então, a gente não tem que... Você tem menos logística, você tem menos... Não vende navio da China até aqui, que é um frete caro, você tem menos pessoas, você tem... Não menos pessoas, mas você remunera bem as pessoas que estão envolvidas na cadeia. Então, dependendo da peça, a diferença de valor aumenta mais ou menos. Então, você acaba tendo uma peça que pode ser até 30%, 40% mais cara. Mas tem peças que o valor é só 5% ou 6% a mais do que já de mercado atual. Esse é um caminho que está acontecendo como propostas novas, que é eliminar o intermediário. Na hora que você elimina os intermediários, você consegue reduzir o custo, naturalmente. Então, é bem provável que uma roupa sob medida saia num preço acessível e num preço que seja compatível com o que o mercado está oferecendo. Óbvio que vai depender da complexidade da própria roupa e do tecido que foi escolhido, né? E dos aviamentos, enfim. Botão, não tem botão, tem... E o acesso ao software é gratuito? Você paga para ter acesso ao... Depende do modelo de negócio que você vai trabalhar com a gente. Se você vai usar como white label, é remunerado de uma forma. Se você vai usar pelo marketplace, é de outra forma. Então, tem variações aí, são coisas diferentes. Para acessar o software, eu preciso pagar alguma coisa? Você precisa ter um plano de trabalho junto com a gente, que não necessariamente vai ser me pagando pelo software, mas a gente precisa ter uma parceria firmada, digamos assim, seja pelo marketplace ou seja de outras formas. Alguém mais? Aqui? Aqui, ó. Boa tarde. Desculpa estar resfriada. Eu quero parabenizar, porque o evento muito interessante, num lugar assim que só quem conhece o centro antigo da cidade sabe um pouco dos lugares que tem por aqui, né? E adorei a parte da Henrica, dessa preocupação da pesquisa, dessa parte têxtil com as fibras orgânicas, né, envolvendo todo aí um trabalho que eu imagino até chegar no resultado. E a minha pergunta é para a Juliana. Eu sou formada em moda, venho desse processo. Minha mãe era antiga modista, então eu vi acompanhar você tirar os moldes, montar uma peça exclusiva para uma pessoa que tem proporções diferenciadas. E eu fui para a faculdade de moda, onde você tem exatamente ali no outro lado do mercado, que é a produção em massa, né? E hoje acredito nessa volta do mercado, onde as pessoas elas passam a exigir mais qualidade. Esse handmade também, onde você consegue hoje explicar essa peça foi feita para você, exclusiva para você. A minha dúvida, hoje eu dou assessoria e consultoria em algumas marcas. Como é que a modelista, no caso, ela precisa ter o plotter? Quando ela vai ter o programa em casa, e aí ela vai precisar imprimir esse molde. Como é que ela vai trabalhar? Todo o nosso sistema ele é em nuvem, então você não precisa instalar nada no seu computador, não tem nenhuma coisa muito difícil. Você acessa e ele trabalha já em nuvem, online, então isso é super simples. Em relação à impressão dos moldes, a modelista ela pode ter uma plotter, ou a costureira, né, a pessoa que for produzir, ela pode imprimir isso em plotter, em grandes tamanhos, ou ela também pode imprimir, a gente já tem isso nessa configuração, em impressora comum. Então, ela imprime em tamanho, é o tamanho real, mas ela imprime em pedacinhos que ela consegue juntar e colar. A gente já está fazendo algumas pesquisas de corte automático, então você já vai fazer o corte, a gente já está com outro parceiro que tem esse maquinário, então você nem vai precisar imprimir o molde, você já vai cortar isso automaticamente. Aí é só pegar as partezinhas ali e costurar essa peça. E a gente também tem planos de ter espaços, seguindo um pouco da linha da qualificação, a gente ter espaços para as pessoas utilizarem toda essa infraestrutura sem necessariamente ter que adquirir esses equipamentos. Tá, e um detalhe, a parte de aviamentação das peças, como que é feito? Eu vou mandar para a costureira
Ou ela vai atrás de todos esses detalhes? Depende do tipo de parceria que a gente tem firmada com a costureira. Tem pessoas que já têm toda a produção fechada, que elas já fazem tudo aquilo, que elas já compram todo o material, então, para ela, é muito mais fácil ela já oferecer tudo pronto. Tem pessoas que não, então, que aí eu apoio de outras formas. Então, depende de cada caso, acaba sendo um caso. Que legal, parabéns. Na indústria de calçados, você já tem algumas empresas que inovaram no modelo, exatamente colocando formas, né? Então, você escolhe o tipo de salto, o formato, se você quer listrado, liso, enfim, tem lá as possibilidades. E aí você monta e eles produzem, que é uma forma que eu acho que você pode seguir também, que é ter as possibilidades de aviamento e aí casar também com uma indústria. Aqui eu vejo que tem diversos caminhos. Aqui, bom, aqui também. Falando, só antes de... Você quer fazer pergunta? Ela também, né? Só um instantinho. Em preço, como que isso impacta no preço da roupa final, ou mesmo quando você o tecido? Como é que fica, em termos de preços, o tecido da fibra de laranja? The idea is right now, and the price at which we sell right now is the same price of good silk. So we decided to go back to the process and work in a way that it won't surprise the buyer, which is a different person compared to the designer. So we need to deal with the buyer saying, okay, you are used to that and your client are able to pay. So again, it all depends on who you are talking with. But generally speaking, we are around 30 euros per meter, which is, I mean, it's not extremely expensive if you are buying silk. Then if you are buying something which has more organic cotton than orange fiber, the prices goes down, of course, because we buy organic cotton and we use ours. But then, I mean, it's not something, again, that can fed at this point an H&M white T-shirt in normal cotton. It's not a competitor, but when you speak with big brands and you give them the price, it's something they are totally used and accustomed. In the long run, the idea is really to work on the process, because now what's impacting the cost is the process, is not the raw material, because it's for free. So if we are able to optimize the process as it is for wood, for instance, then we can will never be competitor on that level, but it goes really down to a point where it can be accessible to everyone. Oi, meu nome é Paula, eu trabalho também com moda, na verdade trabalho com noivas, e a gente tem muito essa questão das medidas. Mas o que eu queria perguntar mesmo, Juliana, é ajuste. Ele chega a fazer ajuste, tem algum processo de ajuste com a roupa, e os modelos, porque cada modelo depende do decote, você mede o decote, então como funciona essa parte das medidas? A gente trabalha sempre com as medidas do corpo. Então, a ideia é que o consumidor ele só precise informar as medidas do corpo, que são fáceis, que são coisas que a gente... Se eu pedir para ele, falar assim, eu preciso que você meça o tamanho do seu decote, a pessoa vai falar, eu não sei. Para você ter uma ideia, a gente fez um projeto com uma empresa que a gente fez saias para uma festa, e a gente produziu saias sob medida para todo mundo que estava na festa. E aí tinha gente que falava assim, eu quero que a minha saia tenha 20 centímetros de comprimento. Eu falava, você tem certeza? Você põe 20 centímetros assim no seu corpo e vê... Não, eu quero curto, eu quero curto. Eu falava, não é possível. Então, quando você trabalha com medidas do corpo, para o cliente é mais fácil. E aí você estabelece esses parâmetros no design. Então, se a pessoa tem 1 metro de perna, para a minha saia que fica curta, ela vai ter tantos centímetros. Faz muito mais sentido para o cliente final. E para quem trabalha com modelagem, já é comum, a gente está acostumado com isso mesmo. A questão do ajuste das roupas, a ideia é que elas não precisem de ajuste. Em serviços muito personalizados, como noiva, isso já é mais difícil, até porque você tem um tempo de produção muito maior. Você pega a noiva, quando ela vai fazer a primeira... Quando ela escolhe o vestido, quando ela vai fazer a primeira prova e antes do casamento, ela emagrece, ela muda o corpo. Então, tem essa demanda específica desse mercado. Mas a ideia é que, nos outros tipos de mercado, quando a gente está comprando roupa para o dia a dia, a gente não muda tanto o nosso corpo assim. Uma das coisas legais que a gente quer propor é que, quando a pessoa ela faz o primeiro cadastro dela, a gente tem pings regulares que a pessoa fala assim, e aí, você fez uma dieta? Você mudou seu corpo? Você está se alimentando diferente?
Porque a gente precisa da informação se o corpo dela está mudando. A gente precisa saber se aquilo ali está se mantendo igual. A gente mesmo não fica 38 o ano inteiro, a vida inteira. A gente compra um 38, um 40, depois um 42. Então, a gente tem essa atenção aos detalhes. No caso de noiva, a gente tem exemplo, por exemplo, da noiva não informar o estilista que ela colocou silicone. Então, na última prova, o vestido não entra, porque ela resolveu colocar silicone antes de casar e não avisou o estilista. Então, realmente... Bom dia, meu nome é Érico. Minha pergunta vai, aproveitando a pergunta da colega ao lado, nessa questão das medidas, se o cliente final ele tem uma orientação sobre como fazer, então, suas medidas. E uma segunda pergunta é em relação à troca, caso ela não goste ou talvez não ficou exatamente do tamanho que ela queria. Tem tutoriais em vídeo, em imagens, para como você tirar suas medidas, e a gente está desenvolvendo a tecnologia para fazer isso automaticamente com realidade aumentada. Então, você não vai nem precisar se preocupar nem com essa parte. Tá? Em relação à troca, tem uma parte da legislação que é a legislação brasileira, que é a desistência de compra. Então, todas as compras que você faz online, você tem 7 dias para desistir daquela compra, não importa o que aconteça. Então, a gente tem que obedecer à legislação do país que a gente está operando, não tem como nem tentar fugir disso, até porque é uma garantia para todo mundo. E em relação ao não gostar e ao não ficar exatamente como, aí sim, tem a proposta de ajuste, então você tem uma troca gratuita, você manda de volta a costureira ajuste e ela manda para você. Isso também já acontece normalmente quando você compra roupa nos sites tradicionais, aí você entra lá, quase todos hoje em dia tem o troca 30 dias grátis, que você manda de volta e troca e faz ajustes. A nossa ideia é que a gente não tenha que chegar num nível de ter um volume de trocas muito grande. Se isso começar a acontecer, é uma bandeira para a gente olhar, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Alguma coisa está acontecendo errado. Se é com aquela costureira, se é na produção, se é na modelagem. Então, a cada troca, a gente já tem um processo de entender por que aquilo está acontecendo, porque logística reversa é caríssimo, é uma coisa super cara. A gente ir lá, pegar de volta, trazer e depois mandar para o cliente de novo, isso é caro. Então, a gente precisa ter muita atenção nessas pequenas coisas. Bom, acho que foi super rica essa nossa conversa. Aquilo que eu falei para vocês no começo, que sempre é surpreendente o que a gente aprende, e também acho que a coragem das pessoas, como Juliana e Henrica, de tocarem essas ideias, levarem a fundo, e também o tempo que isso demanda, né? Porque não é que elas começaram ontem, são anos em que você vai ajustando, em que você vai modelando isso, prototipando, pegando informações de volta. Então, acho que a gente tem que ficar mesmo orgulhoso das duas e torcer para que a gente tenha cada vez mais apoio público, privado, para a inovação e para as ideias que são... O Brasil é um país que tem muita gente com boas ideias e a gente precisa criar um ambiente favorável para essa inovação e para que as coisas saiam do papel e virem realidade, como a gente está vendo aqui. No caso da Juliana, é Brasil, então, mas também com o apoio de várias entidades também de fora. E, no caso da Henrica, que eu acho que o ambiente na Itália também tem as mesmas questões que a gente vive aqui, que a gente estava conversando. Obrigada por ter vindo, Henrica, que a gente possa fazer negócios aqui, que você possa trazer possibilidades aqui para o Brasil também de parcerias. E, Juliana, que a gente já fala há bastante tempo, que a gente possa fazer negócios mesmo, eu acho que a Juliana já... Obrigada, gente, por ter vindo. Obrigada, gente. Queria agradecer muitíssimo. Eu esqueci de te agradecer pelo convite, que sempre é maravilhoso, ela sempre nos coloca nos desafios. E também agradecer ao Santander por esse espaço, que acho que é um espaço que a cidade merece, precisa, e ter essas conversas o ano inteiro vai ser muito bom. Sem dúvida. Obrigadíssima. Eu queria aproveitar a presença de vocês, agradecer vocês terem vindo. A gente sabe que no dia a dia é complicado, né, organizar a agenda para estar naquele dia, naquele horário. A gente tenta ser pontual. Aliás, vocês estão de parabéns, pontualíssimos. E eu queria aproveitar para convidar vocês para as próximas edições. Na verdade, a Graça já comentava, a gente vai ter 21 outras edições até o final do ano.
cada uma numa temática. São 2 projetos que se intercalam. Este dos Diálogos Startupeiros, a próxima edição, dia 10 de março, vai ser sobre bem-estar. Para vocês terem uma ideia, a gente vai trazer uma startup da Croácia, que desenvolveu um ursinho, a Henrica conhece, desenvolveu um ursinho com esqueleto de silicone, que agora já tem a girafinha, o leãozinho, enfim, todos os bichinhos, e a criança, ao apertar aquele bichinho, transmite os sinais vitais, temperatura, pressão, batimentos, enfim, para o aplicativo. Então, é uma forma da gente ter um jeito menos invasivo e menos desconfortável de estar monitorando a qualidade de vida, especialmente de crianças, mas não só, vocês podem imaginar as várias aplicações. E do Brasil tem uma startup chamada Hands Free, de Recife, que desenvolveu, por essas questões maravilhosas, né, de que a gente encontra a diversidade, pessoas que não conviviam, em princípio, com outras pessoas com mobilidade reduzida severamente, como tetraplégicos, desenvolveram uma tecnologia que permite a essas pessoas interagirem com computadores, com todas as traquitanas tecnológicas, por meio do movimento de cabeça. E, a partir disso, crianças que antes não podiam frequentar a escola, hoje acompanham as aulas e participam por meio da tecnologia. Pessoas trabalham em call center de empresas, de casa, por meio dessa tecnologia. Então, ela restitui autonomia a pessoas que têm mobilidade severamente reduzida. São casos incríveis dessas inspirações, dessas inquietações que a gente sente no mundo. Assim, eu vou mudar esse contexto e, assim como essas 2 perseverantes, competentes, vão lá nessas áreas, mudaram. A edição seguinte a essa vai ser de gastronomia. A gente tem um caso incrível, porque virou referência, inclusive, da Local Chef no Brasil. E a gente vai trazer de fora uma startup dinamarquesa que mexe com inteligência artificial para criar receitas em cima de coisas que você tem em casa antes que elas estraguem, a partir das suas preferências e de como as coisas combinam ou não em termos gustativos, sensoriais e afins. Então, essa vai ser atuada até o final do ano, cada vez um tema diferente, com uma startup daqui, uma de fora, de qualquer outro canto do mundo, menos provável, inclusive, né? Então, a gente não vai no Vale do Silício, não vai para Israel, a gente vai onde as coisas estão acontecendo, mas não tem a visibilidade necessariamente que mereceriam aqui no Brasil. E, intercalando esse projeto, a gente tem o Meu Futuro é Agora, cuja proposta é discutir o futuro do trabalho, né? Que é um futuro que não é daqui a 95 anos, é um futuro que daqui a de 20 a 40, diz que metade das coisas que a gente faz profissionalmente vão mudar, metade vai mudar, e metade do que então existirá, hoje a gente não tem ideia do que seja. Então, como é que a gente se prepara para isso? O encontro de abertura vai ser dia 24, em que a gente vai ter o presidente do Santander fazendo a mediação e mostrando como é que as empresas estão se virando, né? Como é que eu faço carreira de uma pessoa, como é que eu invisto em recursos humanos, né? Aquilo que a gente vai ouvindo desde que entra na profissão. Vai trazer o reitor da Unesp, professor Sandro Valentini, para dizer como é que eu preparo a universidade para o futuro, que hoje a gente já apanha. E vai trazer também um dos maiores pesquisadores do mundo no assunto, que está embaixador do Brasil, da Argentina, desculpem, no Brasil, inclusive, o embaixador Carlos Magarinhos, que tem um mundo de livros publicados, pesquisas e tal, para mostrar essas tendências todas para a gente. Vai ser dia 24. Depois a gente tem o curador do Museu do Amanhã, na edição seguinte, que é um cosmólogo incrível, que pega a complexidade do mundo e traduz, e a gente parece que está ouvindo roda de bar, de tão fácil que fica. E, seguindo, a gente entra num lote de cidades que vem se transformando para serem espaços acolhedores para que a sociedade fique mais preparada para o futuro. Então, a gente começa com um caso incrível, emblemático, que é o de Medellín, que saiu do posto de cidade mais violenta do mundo, como já foi, e passou a ser a cidade que se apresenta como cidade da inteligência e não da violência. E aí a gente vai ver com quem está fazendo a coisa acontecer, como foi o caso dessas 3 meninas, como é que a gente vai transformando o mundo, a cidade, a gente, a nossa sintonia com o que a gente, inclusive, quer, né? Porque essas são questões que nos colocam numa situação de reflexão. Então, agradeço muito a participação de vocês, já convido para que vocês venham nas próximas. A gente sempre divulga a programação pelo site do Farol Santander, pelo Facebook do Farol Santander, pelo Facebook da Garimpo de Soluções, que é a empresa do Alejandro Minha que faz a curadoria. E queria deixar a vocês a possibilidade, se quiserem receber a newsletter com a programação, tem um caderninho ali. Próxima vez a gente vai ter uma cartolina para as pessoas marcarem, mas tem um caderninho, se vocês quiserem deixar o e-mail. Não é cartolina, parece meio meógrafo, né?
para vocês, por favor, deixarem o e-mail e a gente manda só a programação. Não manda spam, tá? A gente odeia spam, mas a programação a gente manda. Porque, como vocês viram, o espaço é pequeno, né? A gente tem a ideia é ser intimista, é ser aconchegante, é ter esse contato próximo, mas são 100 lugares, então a gente precisa do ingresso logo, né, para participar. Você não tem live embaixo, tem Facebook, mas é gostoso isso, né, de olhar nos olhos, e vocês estão todos convidados, tá bem? Muito obrigada pela participação de vocês. Quem quiser subir ao Mirante, ainda não tiver ido, é imperdível, né? É realmente da gente ver São Paulo descortinando aos pés. A saída é por ali, vocês sobem até o 26º, tá bom? Bom passeio.